E neste bloco, Beleza e Bem-Estar, aqui no Espaço VIP, conosco, Dr. Jaime Herel, ele que está sempre conosco, tirando as dúvidas, esclarecendo as dúvidas a respeito da cirurgia plástica. E o assunto de hoje, rinoplastia. Para começar, Dr. Jaime, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é a rinoplastia. Na realidade, a rinoplastia é uma cirurgia, todas as cirurgias que tratam a parte do nariz. Quando vai para um cirurgião plástico, é lógico que normalmente se trata de rinoplastia estética, apesar do que a gente não pode descartar e botar de lado a parte funcional, que é mais importante às vezes do que a parte estética. Não adianta você tratar a parte estética e ficar com uma deficiência de respiração ou etc. e tal. Ou seja, tem que associar muitas vezes as duas entidades, cirurgia estética e cirurgia reparadora. Muitas vezes, doutor Jaime, as pessoas estão em casa e veem as celebridades, né? Aqueles narizes, né, afiladinhos. As pessoas que estão em casa, elas podem escolher o formato, de repente, daquele nariz, daquela celebridade, ou vai de acordo com o formato do rosto? Na verdade, é um erro muito comum que acontece no consultório. Isso aqui é praticamente impossível. A mesma coisa que eu quero escolher o nariz de acordo com uma foto através de manipulação de imagem. Primeiro, cada nariz tem as características dele e a gente tem que preservar muitas vezes tanto as características raciais e até a fisionomia da pessoa. Não tem sentido uma pessoa que tem um rosto muito largo fazer um nariz muito pequeno. Existem as noções de estética que diz que o tamanho do nariz é mais ou menos 1/3 do rosto. Ou seja, uma pessoa com um rosto muito comprido, eu não posso fazer um nariz muito pequeno. A mesma coisa a largura do nariz. Ela tem que ter proporcional à diferença entre dois olhos. O espaço entre os dois olhos é a largura do nariz. Ou seja, a gente tem que manter um certo conceito de estética. Isso mudou muito nesses últimos anos, porque há 20, 30 anos atrás, todos os narizes feitos eram iguais. Eu acho que hoje a gente se orgulha muito mais quando um paciente chega e conta: doutor, ninguém nem percebeu que fiz a cirurgia de tão natural que é, do que as pessoas que para onde você vai, você já nota, não, essa pessoa fez uma cirurgia de nariz. A partir de qual idade é indicada a cirurgia, né, da rinoplastia, doutor? Isso depende muito, vamos supor, quando a gente só trata a parte mole, ou seja, cartilagem, pele, podemos fazer isso com mais ou menos 16 anos. Quando se trata em fraturas, quando você tem um osso grande, eu tenho que fraturar para diminuir a largura, o ideal é depois de 17, 18 anos. Quais são as cirurgias, doutor Jaime, que a gente pode associar, né, podem ser feitas junto com a rinoplastia? A rinoplastia, tem que lembrar, a rinoplastia estética, você trata a parte estética. Só que se essa pessoa já tem um problema respiratório devido a desvio de septo ou hipertrofia dos cornetos, o ideal é fazer associado para diminuir esse outro defeito, que é um defeito funcional, ou seja, se a pessoa vai fazer a rinoplastia estética sem tratar a parte funcional dela vai ficar muito pior. Então não tem sentido você corrigir, ficar com o nariz muito bonito e sofrer na sua respiração ao ponto que não consegue fazer atividade física porque sente falta de ar. Então o ideal realmente é associar essas duas cirurgias juntas. Doutor Jaime, a pessoa que se submete à rinoplastia, ela perde um pouco da sensibilidade do nariz ou não? No início ela pode perder, por causa dos cortes, por causa do inchaço, mas ao longo do tempo toda essa sensibilidade volta. A mesma coisa que uma mulher sempre perde um pouco a sensibilidade, perde o corte da cesárea. Onde a gente tem corte, existe uma diminuição. Só que no nariz, como a maior parte do tratamento é feito por dentro, se você perde é uma coisa muito temporária. Em relação ao pós-operatório, é doloroso, não é? O que eu sempre escuto é que é um pouco doloroso, é verdade? Normalmente a rinoplastia não é dolorosa, tá certo? Não dói nada, tá? Só que fica bastante inchado. Então, a recuperação é muito lenta. E aí entra já a parte emocional do paciente, porque a maior parte dos nossos pacientes são muito imediatistas, querem fazer a cirurgia hoje e ficar bem amanhã. E a cirurgia do nariz, a recuperação, o desinchaço do nariz demora meses. Doutor Jaime, a rinoplastia ela pode ser refeita? Pode, tem muitos pacientes que chegam para a clínica aqui com rinoplastia secundária, querem refazer, querem ajeitar. Você tem que lembrar uma coisa, que também o nariz, com o tempo, também ele cai.
Então, tem pacientes que fizeram uma rinoplastia quando tiveram 16, 18 anos e com 40, 50 anos querem fazer. Então, existe essa possibilidade. Mas tem que lembrar que a rinoplastia, quanto menos você faz, melhor. Porque ao longo do tempo, as passagens das cirurgias, você começa a perder uma noção anatômica e fica mais difícil. O senhor estava comentando agora há pouco comigo que a rinoplastia é uma das cirurgias mais difíceis, né, doutor Jaime? Por quê? Porque você trabalha numa coisa tridimensional, sem abrir, sem nada, e você depende muito da reação do próprio corpo da paciente. Você faz tudo como está escrito no livro, a gente deixa o esqueleto do jeito que a gente tem, mas agora depende não da gente, depende da reação da pele do paciente. A pele do nordestino já é uma pele um pouco mais grossa, então ela se acomoda com menor facilidade do que a pele das pessoas que moram lá no sul, né? Então, é mais difícil aqui no Nordeste, especialmente na pele da gente, porque é uma pele mais curtida pelo sol, uma pele mais grossa, então ela se acomoda com mais dificuldade. Ok, doutor Jaime, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Espaço VIP. Obrigado a você, mais uma vez.